Quero te dar as boas-vindas a mais uma aula direto ao ponto. Um banco de conteúdos direto ao ponto para você aprender de forma rápida e prática tudo aquilo que você precisa para poder ter uma vida mais leve, mais organizada e sob controle. E hoje nós vamos ter uma aula que eu acho assim fundamental, que é sobre como não ceder às negociações mentais. Afinal de contas, você sabe que naqueles momentos em que você está diante de situações difíceis, situações complexas, situações chatas, você tende a negociar mentalmente o engajamento com aquelas atividades. Pode ser alguma coisa da rotina, como por exemplo atividade física, e daí quando você está prestes a sair para academia, você começa, não sei se eu vou hoje, hoje eu estou tão cansado, não sei o que, mas hoje o dia vai ser desgastante, então é melhor eu não ir, poupar minha energia, e aí começa aquele monte de negociação mental. Ou então pode ser alguma negociação mental no sentido, não, mas não tem problema se eu fizer isso. Isso aqui vai repercutir no futuro, então não tem problema se eu fizer, se eu me envolver nessa atividade. Daí você vai lá e toma uma atitude impulsiva, ou então compra algo porque achou que aquilo ali talvez fosse fazer um sentido mais pra frente, ou que você faria um bom uso. Enfim, negociações mentais estão o tempo inteiro acontecendo na sua cabeça. Seja para tomar atitudes impulsivas para fazer algo ou para deixar de fazer algo. E isso tem a ver com o fato do nosso controle inibitório estar meio desativado, estar meio disfuncional. Então, o nosso controle inibitório, ele é justamente a ferramenta, que eu chamo de o freio do cérebro, que te ajuda na orientação daquilo que você precisa fazer. Ele te mantém dentro do trilho. Mas as pessoas com TDAH possuem o trilho meio desgastado, meio frouxo. E aí, o nosso controle inibitório não consegue manter a gente no trilho e, eventualmente, a gente acaba tomando decisões e cedendo a essas negociações porque simplesmente pareceu que era o que a gente deveria fazer. Mas não necessariamente é o que você deveria fazer. E aí, como a gente organiza a nossa vida para não ceder a essas negociações mentais? Primeiro, você precisa... Eu acredito que você entenda que uma das principais características do TDAH é o excesso de pensamento. Então, são pensamentos excessivos, uma agitação mental, uma coisa louca que fica pensamentos passando o tempo inteiro na sua cabeça. Você está sentado pensando que você vai na academia, mas daí você já tem que lembrar que também tinha que organizar a casa, mas eu não sei se eu vou organizar a casa, não sei se vai dar tempo hoje, porque eu tinha um compromisso de uma aula experimental de dança de salão, e aí eu não sei das quantas. Então, começa aquele monte de pensamento se atravessando um na frente do outro, é uma agitação mental sem fim, e eu gosto de falar que é como se fossem fios desencapados. Então você tem vários fios de pensamento, eles estão desencapados, eles ficam assim, dando curto na sua cabeça. Você fica perdido. E aí aquele excesso de pensamento, ele não está organizado o suficiente para você saber qual a direção que você deve seguir. Porque basicamente quando a gente estabelece um caminho, um trilho, a direção, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para academia, eu preciso ir fazer não sei o que, eu preciso arrumar a casa, eu preciso ir no médico. Quando você estabelece esse fluxo, você sabe com clareza a direção e as etapas. O problema é que a gente tem um fluxo confuso, caótico, e aí a gente não pode deixar com que esse fluxo confuso e caótico determine a direção que ele resolver no momento. Você já precisa ter as coisas pré-estabelecidas. Um guia de como você vai se direcionar. Porque a gente tem dificuldade de critério. A gente tem dificuldade de tomada de decisão porque a nossa cabeça está pensando em 1000 coisas, está direcionando para 1000 elementos, estímulos e pensamentos e a gente não consegue saber qual é o critério que a gente deve seguir e a gente toma aquela decisão que for a melhor para o momento. Não necessariamente é a melhor para você. E aí... o que eu te oriento para poder fazer isso? A negociação mental ela vai surgir nos momentos de maior esforço. Então você precisa perceber essas negociações mentais. Ela vai surgir nos momentos de maior esforço na rotina, seja organizar a casa, seja dar faxina, lavar roupa, ou então até mesmo para tirar o lixo. Depois eu tiro o lixo, negociação mental acontecendo. Academia. Hoje eu não vou cozinhar, hoje eu estou muito cansado, vou pedir iFood. Tá entendendo? É essa negociação mental que eu tô falando que acontece na sua rotina, que acontece quando você procrastina as coisas, que acontece quando você desiste das coisas. Eu acho que isso não é pra mim, não, eu não vou tentar, viu? Não tá dando certo. Então começa a negociação mental que, ao invés de você se engajar e ver o resultado do que você tava ali executando e se engajando, você vai
desistir e aí realmente não vai ver o resultado, mas a negociação chegou antes, justamente para te provar que talvez não valesse a pena o esforço. Então, toda vez que você estiver diante de algo que que custa um certo esforço, é possível que essa negociação mental surja, e eu estou te falando isso, que é para você poder observar. Como você faz para poder lidar com a negociação mental? Primeiro, você precisa de um script. Então, tenha um script do que você precisa fazer e siga o script. Mas, Márcio, o que é o script? Você precisa ter um roteiro da sua vida. Você precisa ter um roteiro. Tudo roteirizado. Eu vou para academia a tal hora. Antes de ir para academia, eu preciso colocar ração para o cachorro. Eu preciso tomar o meu pré-treino. Eu preciso botar minha roupa. E eu preciso sair 10 minutos antes para poder ir para academia. Então, se você não tiver esse script, você vai fazer alguma outra coisa que vai abrir uma janela de oportunidade para os pensamentos entrarem, invadirem sua cabeça e a sua negociação mental começar a surgir. Então, você precisa de um script. Script para tudo. A vida fica muito mais leve com o script, por mais... mas o script é tão chato. Só que chato é você passar o tempo inteiro negociando sempre que você tem que tomar uma atitude, sempre que você tem que executar alguma coisa. Isso é chato, porque se você tiver um script, você só precisa seguir o script e não ficar ali, porque isso é exaustivo, isso é chato. Então, script, roteiro, coloque lá na ordem como é que você executa as coisas do seu dia. Eu preciso cozinhar à noite, então eu tenho um script que eu preciso tirar a carne do congelador na hora do almoço, ou meio-dia, ou antes de eu sair de casa para ir para o trabalho, para poder chegar em casa, porque se eu chegar em casa, olhar e não ver as coisas disponíveis para mim, porque eu não segui meu script, eu vou ceder à negociação mental. Eu vou pensar, então acho que hoje eu vou pedir comida pelo aplicativo. Entendeu? Então tem um script, é um roteiro de como você executa as coisas. Segundo tenha princípios inegociáveis. Quando você tem princípios inegociáveis, você sabe que se você está negociando, é porque você não deveria estar negociando. Quais são princípios inegociáveis? Talvez seja ir para a academia. Talvez seja estudar para o inglês terça-feira à noite. Talvez seja fazer o meu momento de meditação ou de oração. Então, se você tem coisas que são inegociáveis, você vai conseguir identificar o que está surgindo para negociar. Você vai conseguir identificar mais claramente as negociações. Então, estabeleça o que são princípios, o que são tarefas, atividades inegociáveis, para que você consiga justamente proteger. Porque na hora que você começar a perceber que você está negociando, não pensa, só faz. Entendeu? Princípios inegociáveis. O terceiro elemento que eu quero trazer aqui são as decisões pré-tomadas. Você já deve ter me escutado falar sobre princípios inegociáveis e decisões pré-tomadas o tempo inteiro. E é necessário ressaltar porque são conceitos fundamentais para as pessoas que possuem TDAH, porque justamente a gente cede aos nossos pensamentos, a gente cede às nossas ideias, a gente precisa se proteger delas para manter a direção. O que são decisões pré-tomadas? Decisões pré-tomadas diante da possibilidade de você falhar, você tem uma decisão já organizada para isso, antecipada. É só você antecipar, uma questão de antecipação da sua dificuldade. Se diante do momento de eu ir para a academia eu já começo a negociar e eu estou vendo que eu estou negociando, eu tenho uma decisão pré-tomada que eu vou tomar um banho gelado. Comecei a negociar, tomo um banho gelado. Comecei a negociar, tomo um pré-treino. Você tem uma atitude, um contragatilho, que diante daquele momento que você sabe que você não vai seguir o princípio negociável, você já tem uma decisão pré-tomada para aquilo. Você tem um contragatilho que vai fazer você voltar para o trilho e assim conseguir manter melhor a direção. Joia? Tem uma aula completa sobre como controlar a impulsividade de tomar boas decisões aqui na comunidade. Você pode assistir lá que tem essa explicação de uma forma mais completa, mais profunda. Mas acho que aqui você já tem uma boa ideia de como se proteger das negociações mentais e não ceder a elas. Tá joia? Um grande abraço, até a próxima aula.